Olá, assinante da Gazeta do Povo. Se tem um tema que está dividindo aí a opinião pública no Paraná, além da pandemia, são os novos contratos de concessão de rodovia, os pedágios. E para esclarecer em que ponto está essa discussão no Estado, a gente recebe hoje o secretário de Infraestrutura do Estado, Sandro Alex. Olá, secretário, muito obrigado por atender nosso convite. Secretário, o Paraná já tem agora, então, um modelo que ele defende, que o governo do Estado defende como o melhor modelo de concessões rodoviárias para o Estado? Olha, é um prazer estar conversando com a Gazeta do Povo e, na verdade, o Estado nunca esteve dividido nesse assunto. O Estado tem um só posicionamento. O Estado do Paraná, ele quer redução nas tarifas, uma grande redução nas tarifas, ele quer transparência nos contratos e ele quer ter as obras que, aliás, não foram realizadas ao longo dos anos. Nós não teremos a repetição dos erros do passado e da utilização eleitoreira, inclusive, desse assunto ao longo de décadas. O Paraná tem, sim, desde o início, um posicionamento muito claro a respeito desse assunto. A decisão vem do governo federal, porque as rodovias majoritariamente são rodovias federais, mas eu tenho sempre dito o seguinte: qualquer cidadão paranaense tem a obrigação de participar desse assunto, quanto mais os governantes. E nós, desde o início, tivemos uma posição muito clara. Nós vamos optar pelo menor preço, para um modelo que garanta a execução das obras, inclusive no início do contrato, e que isso seja feito na Bolsa de Valores, ou seja, na B3. Isso não vai ser feito em um gabinete de uma secretaria ou de um ministério. Será feito na Bolsa de Valores com a participação internacional das maiores empresas do mundo. Esse posicionamento sempre foi muito claro do governador e ele mantém esse posicionamento. E, claro, a gente tem que abrir o diálogo com o governo federal, que é detentor dessas rodovias, mas nós temos absoluta convicção de que eles vão nos ouvir, porque a posição dos paranaenses é muito clara. O governo federal defende aquele modelo híbrido, em que o limite, o desconto vai até um certo limite, eles estabeleceram agora 17%, né, pelo estudo deles, e a partir dali se decide o leilão por um valor de desempate, que antes era uma outorga, e agora eles já mudaram, né, para uma opção que 100% do que for arrecadado nesse desempate vai para os contratos, vai ser reinvestido nas próprias rodovias ou até na redução da tarifa. O modelo que o governo do Paraná defende, para ficar bem claro, não é esse. É a menor tarifa livre, né? Que no leilão possa a empresa oferecer o desconto que quiser, mas a partir de uma caução, de uma garantia de que essas obras sejam cumpridas. Como que funciona isso, secretário? Eu sempre deixei muito claro na Gazeta, desde nossa primeira entrevista, de que eu defenderia um modelo de menor preço. O que aconteceu é que há uma má interpretação, inclusive, sobre o que significa modelo híbrido, porque você também pode ter um modelo de menor preço que seja híbrido. O que é modelo híbrido? É um modelo que tenha composição, ou seja, de que para se ter o menor preço e também se ter a garantia das obras, é necessário uma composição para que isso aconteça. Inicialmente, muitas lideranças, políticos e a maioria da população entendia que, sendo híbrido, poderia ser. É possível que seja menor preço, para que fique muito claro à população. Aquele que der o menor preço sairá vencedor na Bolsa de Valores. O maior desconto, a menor tarifa. Isso, com muita clareza, é o que nós defendemos. Mas para garantir que as obras aconteçam, é necessário que a gente possa separar as boas empresas das empresas picaretas. Por quê? A grande preocupação do Ministério é porque eles também tiveram exemplos em outros estados de que eles fizeram só o menor preço e, no momento que as obras deveriam acontecer, as empresas declararam contratos inexequíveis, que não poderiam executar, entregaram as concessões, e isso aconteceu em vários estados do Brasil. Por isso que o Ministério fez o modelo, e aliás ele foi mal interpretado, foi mal compreendido, porque ele colocou uma limitação. Então, criou-se uma percepção de que o desconto seria pequeno e que nós teríamos um pagamento ao Tesouro Nacional. Nós avançamos. A própria bancada federal participou com os representantes e esta arrecadação já foi descartada, até porque o governador jamais aceitaria, e desde o início deixou muito claro que não aceitaria a outorga. E a discussão ficou, então, de que forma o desempate aconteceria. Eu, com muita clareza, disse ao ministro que tudo que é difícil de explicar
é mais difícil de entender. A população não viu com clareza, não há simplicidade na proposta, mesmo que haja uma boa intenção do governo federal, ou seja, ele quer a redução e quer a garantia. Por isso, o governo do Paraná se debruçou. De que forma que nós poderíamos, então, fazer com que a população fosse ouvida, menor preço, e que as obras acontecessem? Nós fomos buscar, então, um modelo que pudéssemos dialogar com o governo federal. E tivemos a alegria de ter o apoio do setor produtivo do Paraná, porque esse assunto ele é um assunto que hoje está sendo discutido por toda a população, principalmente pelo setor produtivo. E quando a gente fala setor produtivo, não são os dirigentes, são os representantes de milhões de pessoas, porque as cooperativas, elas significam milhares e milhares de empregos e de pessoas que dependem dessa cadeia, assim como o setor de comércio, no FEComércio, o setor de indústrias, na FIEP, o setor de transportes, os caminhoneiros e os transportadores, na FETranspar, o próprio Instituto de Engenharia, que sabe fazer os cálculos, e o CREA, junto com a OAB, e também o Movimento Pró-Paraná, que faz a defesa da menor tarifa e de que o Estado tem o modelo correto, ou seja, todas essas entidades e representantes regionais como o Oeste em Desenvolvimento, que tem sido extremamente defensor de um modelo que não prejudique o futuro do Estado, nós tivemos o mesmo entendimento e essa adoção de um modelo que saiu uníssono e com muita força foi entregue ao ministro Tarcísio. E esse modelo é o seguinte, é o menor preço, Bolsa de Valores, disputa mundial, quem der o maior lance, o maior desconto, a menor tarifa, sairá vencedor. Mas como é que a gente faz para que ninguém, um aventureiro, possa ir lá e dar um desconto que depois não cumpra, ou que apresente uma proposta absurda, irresponsável? Porque nós temos exemplos de obras inacabadas, obras que não foram realizadas pelo Brasil todo. Ou seja, apenas o menor preço pode não ser o melhor modelo. Nós entendemos que tem que ser o menor preço e a empresa que der o menor preço também tem que dar uma caução, que haja uma caução no contrato do usuário, porque se ele fugir do contrato, não executar, não cumprir com a função, com a obrigação de fazer a obra, e as obras acontecem nos primeiros anos, a Gazeta teve acesso, nós estamos falando de 1.800 quilômetros, 42 bilhões em 6 anos. Isso não é para o final do contrato, como nós sofremos nos atuais contratos. Eles, então, teriam um valor depositado, uma garantia. Qualquer cidadão paranaense sabe que aquele que fala tem que provar o que está falando, tem que mostrar que realmente vai executar. Então, nós entendemos que a caução ela deve existir. Essa garantia tem que ficar depositada. Enquanto a obra não for realizada, essa é a garantia que os paranaenses têm, que se a empresa fugir, um novo contrato vai ter que ser feito, um novo leilão vai ter que ser feito, mas existe um dinheiro para iniciar as obras depositado nesse contrato. Esse modelo foi, então, encaminhado ao governo federal e o próprio ministro, ele disse que ele viu com bons olhos que os modelos são semelhantes, por isso que a gente falou que são modelos semelhantes, mas nós partimos da premissa do menor preço e ele entendeu que a garantia das obras era mais importante. Ou seja, com o diálogo, nós estamos apresentando que este modelo ele é compreendido pelo cidadão paranaense, porque vai ter uma grande redução, mas ninguém vai dar uma redução irresponsável, porque terá um dinheiro depositado para garantir o que fala. Então, eu acho que é um bom termo para que a gente possa avançar e conseguir ter, a partir do ano que vem, um novo modelo que seja justo. O que a população está pedindo? Tarifa justa. Nós queremos saber, haverá uma redução grande no pedágio? É isso que importa. O resto é conversa. Como que funcionaria no leilão essa caução, secretário? Proporcionalmente ao desconto, já teria um valor fixado de quanto seria a caução? Está limitado nos 17%. Quem deu 18% vai ter que dar X de caução. Deu 19% mais X de caução, 50% mais caução ainda. É isso? E esse valor já seria pré. Essa é a discussão que agora está no Ministério dos Transportes, ou seja, o Ministério de Infraestrutura, e ele está agora debruçado sobre o modelo que nós apresentamos, ou seja, caução com o menor preço. Então, eles estão calculando de que forma nós teríamos uma curva para que a caução também subisse à medida que o desconto maior fosse dado, ou seja, seria proporcional para que não tivesse limite. O mercado é que deve
estabelecer os parâmetros, porque nós entendemos que em um contrato como esse, que é o maior da América Latina, o mercado vai se debruçar e vai estudar e vai procurar alternativas de fazer a execução mais rápida, mais barata, o serviço mais eficiente e, portanto, eles vão avançar no desconto, eles vão proporcionar um desconto maior. Deixa o mercado disputar. É para isso que existe Bolsa de Valores. Eu até disse ao Ministério que para um limite de lance na Bolsa, me parece até desnecessário que houvesse a Bolsa. Por que existe Bolsa de Valores desde o início da sua existência? Para que a disputa do livre mercado estabeleça condições mais vantajosas para, nesse caso, os usuários. E é isso que a gente entende. Eles estão agora calculando de que forma seria, então, a progressão deste valor de caução. Mas nós entendemos, à medida que vai subindo o lance, o desconto que uma empresa vai dar no leilão, vai subindo também a sua garantia, a sua caução, para que se torne um contrato responsável. Nós vamos ter descontos grandes? Vamos ter. Mas a gente tem a certeza que quando o martelo for batido, quando tiver a batida do martelo, nós ganhamos com desconto, mas temos a garantia das obras. A gente encerrar essa discussão específica sobre modelagem, secretário. Essa, então, é a proposta oficial do governo do Paraná, o menor preço com caução. E daí eu já emendo com a seguinte pergunta. O senhor disse que o ministro viu com bons olhos e diz que há um caminho para o entendimento. Todos os outros leilões de concessões do governo federal vão ser pelo modelo híbrido que o governo federal propôs, o modelo que ele propôs aqui no Paraná também, e que acabou não sendo aceito, né, pelo paranaense. O senhor acha que há abertura para o Ministério rever a questão exclusiva específica do Paraná? Olha, eu espero que sim, porque o estado do Paraná também ele é diferente dos demais estados. Eu percebo que o Ministério ele não tem a má fé ou a intenção de prejudicar ou de fazer uma modelagem que coloque o usuário em segundo lugar. Não, mas o Paraná tem uma experiência que os outros estados do Brasil não têm. Nós temos um histórico de um contrato que foi prejudicial aos usuários e, portanto, há uma participação da sociedade muito maior que qualquer outro estado do Brasil. Basta ver que nós temos 5.000 contribuições, onde o recorde até hoje no Brasil, em uma audiência pública, eram 700. Ou seja, há uma participação. E cada estado tem a sua diferença, tem a sua peculiaridade. Até porque o maior, hoje, lote de concessões do país é o nosso. Só por isso já nos dá a prerrogativa de também considerados diferentes dos demais estados. Nós temos um modelo que provavelmente nenhum outro estado vai ter. São 3.300 quilômetros de concessão. Acredito que nós podemos servir, inclusive, de referência para os outros estados. Então, eu acredito que o governo federal tem que, sim, ele ver com atenção os detalhes de cada estado. Até porque outros estados têm outros problemas e provavelmente terão outras mudanças. Então, nós entendemos que, neste modal, nós estamos apresentando uma evolução daquilo que o próprio Ministério já havia discutindo. É diferente de outros modais. Por exemplo, o modal aéreo, a população entende que o mais importante são as obras. A inclusão da terceira pista do aeroporto de Curitiba era fundamental, até porque tem tarifas tabeladas, é um outro tipo de concessão. Dos aeroportos, o que a população esperava? Ampliação de capacidade em Londrina, garantia de voos internacionais em Foz, terceira pista em Curitiba e assim por diante. Ou seja, aquele modelo para aquele lote, naquela condição, foi correto. Já em se tratando de pedágio, rodovias, o usuário tem uma percepção absolutamente ligada à tarifa. O setor produtivo, a competitividade, a diferença regional do oeste chegar no Porto de Paranaguá, da região do norte pioneiro ter industrialização, ou seja, cada região ela precisa sim de uma tarifa menor para ela se tornar mais competitiva. Então, nós acreditamos que estamos avançando. O próprio ministro disse nos últimos dias ao governador Ratinho Júnior, inclusive cumprimentando o que o Paraná fez quando apresentou essa modelagem, que isso significa contribuir. Nós entendemos que a ferida é muito grande e a população, com razão, a população fala do histórico negativo, mas nós temos que ter propostas, nós temos que pensar como nós vamos agir para não termos mais isso. Então, a nossa preocupação é propostas, avanços. O histórico nós vamos deixar na disputa judicial, até porque, para deixar clara a Gazeta,
o Estado do Paraná, através da Procuradoria, da Controladoria, não abre mão da reparação de todos os prejuízos ou de todos os danos causados pelas empresas. Nós não vamos aliviar, não vamos anistiar. Há determinados acordos com o Ministério Público, mas o governo do Paraná, ele não corrobora e ele continua com as ações buscando a reparação de todos os danos. Mas, independente disso, nós temos que pensar como vamos avançar para os próximos anos e garantir as obras e reduzir a tarifa. Já que o senhor tocou nesse assunto, era uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas já vamos adiantar ela. É a questão, então, das obras não acabadas e algumas sequer iniciadas, do contrato não cumprido aí das atuais concessões. O senhor disse que a questão deverá ser judicializada, hoje se negocia, né, um acordo de leniência ali na Controladoria Geral do Estado e com a Procuradoria Geral do Estado, com algumas das concessionárias, mas certamente vai acabar cobrando na justiça aí o que não foi feito. Esse eventual ressarcimento iria, por exemplo, para complementar porque as obras não feitas na atual concessão vão estar no programa no próximo edital, né? E vai estar na tarifa de novo, né, do pedágio, uma tarifa que o usuário já paga hoje, vai ter que pagar para essa obra de novo. Se o Estado tiver sucesso nessas ações e conseguir o ressarcimento, vai poder reinvestir isso nas próprias estradas e tirar essas obras da nova tarifa do pedágio, bancando ela com o dinheiro que as concessionárias vão ressarcir, ou isso fica muito difícil e a partir de agora é um novo contrato e vamos ter que pagar de novo pelas obras? Com absoluta certeza, o ressarcimento, a indenização, a reparação aos danos, na minha opinião, pertencem aos usuários, ou seja, este valor a ser reparado deverá estar nas rodovias para os usuários em novas obras ou em redução de futuras tarifas, ou seja, quando você tem a redução das obras, nós vamos diminuir ainda mais as tarifas. Qualquer tipo de ação ganha no Estado. Em se tratando desse assunto, esse recurso deve ficar em favor do usuário, é o meu entendimento, para que repare os danos causados por aqueles que pagaram pelas obras não realizadas. Ou seja, o recurso deve ficar em favor dos usuários. Secretário, desses 3.300 quilômetros, né, do novo modelo de concessão, mais de 1.000 são de rodovias estaduais. E para essas rodovias serem concedidas pelo governo federal, né, no amplo projeto, precisa da delegação do Estado através de uma lei. Quando que esse projeto vai para a Assembleia Legislativa, o senhor vai esperar a definição do modelo para ter a garantia da aprovação dessa lei? Como é que estão se programando para isso? Eu acho que nós temos que dar passo a passo. O primeiro passo é estabelecer o modelo. O modelo será o de menor preço com a garantia e transparência na Bolsa? Essas são as condições que o governador colocou. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que nós tenhamos a garantia da Bolsa, que vamos ter a menor tarifa e que as obras devem acontecer no início do contrato, nós daremos os passos seguintes, porque nós temos outros assuntos a discutir. Qual é o prazo para que isso aconteça? Nós entendemos que nós temos ainda mais 60 dias e a possibilidade até de 90 dias para o encaminhamento disso no Tribunal de Contas da União. Porque agora nós estamos em período de audiência, de consultas, de discussão com a população, e é importante que isso aconteça. Muitos me dizem o seguinte: olha, estamos com o fim das concessões em novembro, e eu tenho dito o seguinte: claro, essa é uma preocupação, mas é necessário que esse assunto seja extremamente debatido, porque ele representa 30 anos. Se nós tivermos que discutir por mais um mês ou por mais um tempo, é melhor discutir agora e sairmos com a certeza e a convicção de que o modelo é melhor, do que formos rapidamente para uma disputa sem a certeza de que escolhemos o melhor modelo. Então, a sociedade tem que participar e esgotarmos esse assunto para termos a certeza que o próximo passo vai ser dado. A partir do momento que nós tenhamos a confirmação disso, o Estado passa, então, a verificar qual é o melhor procedimento para a delegação das rodovias. As rodovias estaduais, para que a gente possa também resgatar aqui a verdade dos fatos. Por que o Estado está fazendo em conjunto com o governo federal? O governo federal tem a maioria das rodovias. 2/3. O Paraná tem 1/3. Mas também, para deixar aqui um parênteses, não importa se são federais ou estaduais, tem gente falando que vai separar uma da outra. Não ajuda em nada o usuário, porque você não usa só rodovia estadual ou só rodovia federal. Nós trabalhamos em combinação. A população passa por ambas as rodovias. E se o modelo não é bom para um, não é bom para outra, e vice-versa. É importante que elas estejam juntas, por quê?
porque a disputa no leilão vai fazer com que as rodovias estaduais também tenham um preço menor. Então, é importante que elas estejam com as federais. E elas formam corredores de exportação ao porto. Se elas estiverem separadas, não é bom para o usuário. E para que elas estejam juntas, o Estado tem que delegar ao governo federal. Nós vamos fazer uma delegação inversa. Lá no passado, o governo federal delegou para o Estado. Agora nós entendemos que com a força do leilão do governo federal, as rodovias estaduais vão ter uma tarifa menor. Para isso, há estudos na Procuradoria que poderíamos delegar sem a anuência da Assembleia Legislativa. Há uma discussão jurídica sobre isso. Mas o governador sempre tem um posicionamento que é pelo seu item número 1, transparência. Ou seja, nós temos que sim estarmos com a aprovação da Assembleia Legislativa, ou seja, ouvindo a bancada que representa os diferentes pontos do Estado do Paraná. Mas nós vamos, ao seu tempo, encaminhar e discutir com eles também esse assunto. O senhor citou a questão dos prazos, né? O Ministério, a Agência Nacional de Transportes Terrestres está agora na fase de avaliação, né, das 5.000 sugestões à audiência pública, né, que o senhor citou. Eles dizem que isso pode levar até 3 meses. Depois, né, se elabora o modelo de edital que é submetido ao Tribunal de Contas da União, para daí, com a autorização do Tribunal de Contas da União, se fazer o leilão. E isso leva à preocupação com a questão do prazo, porque os contratos atuais vencem em novembro. Já há um plano B aí para uma transição, se o Estado ficar algum tempo sem as rodovias sob administração de concessionárias? Bom, vamos responder primeiro a questão. O prazo para o leilão e os acontecimentos dos fatos, hoje ainda não são muito claros porque nós vivemos em um momento de pandemia. Temos a dificuldade de realizar todo o procedimento, até em virtude de uma doença que não imaginávamos quando iniciamos esse processo. Ou seja, houve um atraso até para que a gente pudesse realizar encontros, debates e levantamentos em todo o trecho. Segundo lugar, nós também dependemos do Tribunal de Contas da União. Um processo pode ser avaliado em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, em 6 meses, em 1 ano. Claro que nós vamos pedir celeridade, brevidade nos fatos, e a própria bancada federal está tratando desse assunto junto com o presidente da Câmara Federal. O governador, pessoalmente, já esteve com ele pedindo que nós tenhamos, então, a celeridade desse assunto. Mas nós dependemos de uma série de fatores para que isso aconteça. Nós queremos fazer dentro do prazo, seguindo o cronograma. Acontecendo uma dilatação desse prazo, porque hoje nós não sabemos como teremos aí nos próximos meses a pandemia controlada, com vacinação, enfim. Esperamos que a gente possa avançar. Caso isso aconteça, cronograma mantido e teremos condições de, no término das concessões, iniciarmos as novas concessões. Mas isso não é tão fácil, requer uma série de situações. O próprio leilão dos aeroportos do Paraná, a previsão para o início da operação seria no primeiro trimestre, a partir de janeiro do ano que vem, para os aeroportos. Nós estamos com um cronograma mais justo. Agora, respondendo a segunda pergunta, eu acho que é a decisão mais importante, a mais clara que eu quero passar aqui à Gazeta do Povo, a decisão que o governo tomou. Não haverá prorrogação de nenhum dia com os atuais contratos. Se esses contratos foram tão lesivos ao povo paranaense, ele não merece continuar. Nós entendemos que o contrato vai ser encerrado e não será prorrogado, ainda que não haja um novo ganhador ao tempo do seu término, porque dependemos de um futuro que ainda não sabemos, é incerto devido à pandemia. Mas esse entendimento é muito claro do governo. O contrato, a população, com razão, não aceita mais por nenhum dia. E nós não vamos prorrogá-lo se depender do governo do Estado do Paraná. E aí, qual será o modelo? Nós estamos debruçados para estudar, mas o Estado não pode fugir à sua responsabilidade. Para realizar a conservação, para ter a manutenção, nós vamos buscar alternativas para realizar isso. Secretário, para a gente encerrar, nas audiências públicas, o Ministério da Infraestrutura já cedeu em algumas questões. Eu cito, por exemplo, as praças de pedágio de Londrina e Califórnia, né? E também já prometeu estudar a praça de pedágio entre Toledo e Cascavel. Que outras revisões que o governo espera que o Ministério faça ali nesse projeto apresentado, nas propostas sugeridas aí na audiência pública?
Este é um assunto extremamente complexo e nós estamos indo ponto por ponto. O ponto mais importante é a menor tarifa, a redução grande nas tarifas, nas praças de pedágio do estado do Paraná. Mas esse não é o único problema. Nós temos outros problemas, sejam regionais, locais, detalhes que precisam ser afinados. Nós estamos em discussão. Algumas praças que precisam de alteração, de retirada ou de uma renegociação com o governo federal. Eles estão atualizando esses estudos e estão mostrando e nós estamos informando, até porque o número de contribuições nas audiências públicas é fantástico e tem contribuições que são muito relevantes e, por obrigação da lei, têm que ser respondidas. São posicionamentos de contornos, são obras que não estavam previstas ou que não foram pensadas, ou até que foram incluídas, mas que não são tão necessárias e que podem reduzir ainda mais a tarifa. Esses detalhes que vêm de diferentes pontos do estado do Paraná, de pessoas que conhecem o trecho, de pessoas que vivenciam e que querem sugerir, porque o paranaense quer colaborar. Esse é um assunto que todo mundo quer contribuir, quer dar a sua participação para que a gente não tenha no futuro cometido o erro por omissão. Por que não sugerimos quando ao tempo da sua sugestão? Até aconteceu um fato interessante neste leilão de aeroportos. O estado do Paraná, ao tempo da consulta, ele conseguiu fazer a sua lição de casa, ele incluiu a terceira pista. Um outro estado, naquele momento, não foi tão atencioso ao cronograma e não incluiu obras. No momento do leilão, eles quiseram incluir, mas já não era tempo. E acabaram tendo, inclusive estão discutindo judicialmente o próprio leilão. Então, tudo ao seu tempo. Esse é o tempo das contribuições. Nós esperamos que ainda vamos ter uma série de assuntos que vão ser alternados, que vão ser modificados para o bem do usuário. Por isso que esse é o tempo que nós temos que discutir com profundidade e nós acreditamos que ainda nós teremos várias mudanças nesse projeto. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aí à Gazeta do Povo. E uma mensagem final aí para o paranaense. Dá para contar, então, que vamos ter um pedágio com a menor tarifa no estado? Bom, eu quero agradecer à Gazeta do Povo a oportunidade e seguindo aqui a determinação do governador Ratinho, que é de transparência. Nós estamos buscando esse assunto com muita transparência e dialogando com a população do Paraná. O Paraná está participando, sim, de forma efetiva. E eu quero, com absoluta convicção, dizer: nós teremos uma grande redução nas tarifas do estado do Paraná. Não será apenas uma redução, será uma grande redução nas tarifas. E o mais importante, nós vamos ter, para os próximos anos, a melhor malha rodoviária do país. E isso vai contribuir com o desenvolvimento, com a industrialização do estado do Paraná. Porque onde há infraestrutura, há mais empregos, há um estado mais fortalecido, como o estado do Paraná, que é um estado extremamente agrícola e produtivo e tem um porto que é o mais eficiente. Nós estamos trabalhando para isso e nós temos certeza, na batida do martelo da B3, o vitorioso será o paranaense.